Belo Horizonte. Peraí, entendi. E é isso. Aí aqui no Cefet eu sou professora do ensino médio, da graduação de letras e da pós. Vera? Vocês estão me ouvindo? Não, eu só estou vendo. A gente está ouvindo sim, Marta. É que Vera aqui está voltando aí, ó. Vera está voltando. A Vera, ela caiu. Como eu estou no celular, agora eu só vejo Raquel. Então, enquanto a Vera está voltando, eu posso falar um pouquinho? A Vera já começou a falar, já se apresentou, não, Raquel? Não, ia começar exatamente, estava te esperando para começar. Vamos ver aqui como é que ela, o que está acontecendo com ela. Não sei por que ela está tentando. Até eu estou recebendo a informação que já está no YouTube aqui. Deixa eu ver. Ela está voltando, então. Mas já está sendo transmitido? Entrou já. Entrou na hora que ela falou, então você se apresenta, Marta. Estava entrando, aí entrou naquela hora que logo depois que você chegou. E ela caiu. Tem essa tecnologia, tem essas coisas, né? Ainda bem que a gente já está acostumado com isso. Aí depois a gente seleciona e às vezes não vale a pena ficar no YouTube, porque a gente está fazendo no YouTube é para ficar gravado, sabe? Ó, por algum motivo ela não tá. Conseguiu. Olha ela aí. Não entendo o que aconteceu. Vamos lá, então. Marta, você já se apresentou no YouTube? Ela apresentou. Isso. Okay. Bom, eu acho que quase todos aqui me conhecem. Meu nome é Vera Lopes e eu trabalho na PUC e tenho um trabalho conjuntamente com a professora Raquel para a produção dessa obra que nos parece uma obra bastante interessante e muito importante nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Vê se chega a vocês uma imagem aí. Aqui. Chegou para vocês uma imagem? Vai chegar. Alguém me avisa quando chegar? Sim, aviso. Está dizendo que você começou a transmitir. O que eu quero mostrar para vocês é a capa do nosso livro, do nosso e-book, Literatura e Concepções Teóricas no Conta Pra Mim, o que dizem os pesquisadores. Que essa capa é muito significativa e eu espero que apareça, né? Pelo seguinte, primeiro eu quero dizer que essa capa foi feita por um colega nosso de trabalho, Jefferson, que tem sido muito primoroso na leitura daquilo que a gente necessita para ficar uma capa tão significativa. A ideia desse e-book ela surgiu de um acaso. Assim, eu estava procurando os programas de estudo do MEC, os programas de leitura, e encontro lá um programa chamado Conta Pra Mim, Literacia Familiar. E aí fui me inteirando do programa e eu percebi o quanto esse programa tinha problemas, que me pareceram problemas absurdos. Como eu fui logo para as narrativas e para os poemas, e aí eu percebi que as narrativas estavam muito truncadas, que eram adaptações, como a gente sabe que acontecem ao longo da história da humanidade, mas que eram adaptações de cunho ideológico muito mais castrantes do que adaptações. E aquilo me perturbou um tanto, eu comecei a olhar para o programa como um todo, e aí fui vendo os vídeos explicativos que eram até humilhantes, porque o público-alvo desse programa são as famílias brasileiras das escolas públicas de forma geral. E aí o programa é humilhante, exemplo, assim, compara uma criança de uma família que conta histórias para essa criança e uma família que não conta histórias para a criança, culpabilizando essa família por uma fragilidade de leitura.
Então, é um caos, assim, é uma coisa assim, que você não acredita quando você vai vendo, quase bizarra mesmo. E aí eu fui para outros fatores e nós detectamos, por exemplo, que nas referências bibliográficas não consta o nome de brasileiros. Magda Soares, por exemplo, não está lá. Então, só referências a um grupo de pensadores que, de alguma forma, significa um recado para os estudiosos brasileiros, um certo desprezo por isso. Nesse incômodo, eu procurei a professora Marta, que é minha colega, a gente tem feito algumas atividades juntas, e aí pensamos em convidar pessoas para pensar. E aí, por isso que nosso texto se chama Literatura e Concepções Teóricas, no Conta para Mim, o que dizem os pesquisadores. A professora Raquel aceitou a proposta de se desenvolver esse trabalho junto conosco, e nós começamos a convidar pensadores. Antes de passar, eu vou passar a palavra para a professora Marta, eu só queria mostrar a capa para vocês que o Jefferson conseguiu dar conta do que a gente queria, que era um tipo de apagamento do que a gente tem, não é só a adaptação, do conceito que a gente tem do que é leitura literária, do que é letramento literário, um apagamento de como essas histórias foram sendo constituídas, compostas, adaptadas, reconstruídas ao longo do tempo, e um certo desrespeito ao leitor, porque as obras diminuem a possibilidade de interpretação, elas são obras que restringem a capacidade do leitor de compreender culturalmente, esteticamente, essas obras, inclusive com relação à ilustração, e, de certa forma, inibem o conhecimento histórico, cultural, estético que as adaptações anteriores foram trazendo para nós, como leitores do século XX e XXI, e fazem cortes muito significativos. Só para dar exemplo, não existe o beijo nessas histórias, não existe nada que coloque o aluno em conflito, o leitor, desculpe, em conflito, quando sabemos que um dos ingredientes dessas histórias tradicionais é exatamente o conflito, a tensão, o alcance do clímax, para, então, um desenvolvimento de alguma coisa que vá transfigurar esse clima de tensão num determinado alívio, pelo menos em determinado momento da literatura. E aí ela foi sendo construída, essas histórias foram sendo construídas com adaptações de acordo com o público-alvo, com o sistema político-econômico, né, cultural em que elas se desenvolveram, mas sempre, vamos dizer assim, de alguma forma, promovendo a qualidade da leitura. E os nossos teóricos, os nossos leitores teóricos estudiosos, caminham no mesmo sentido. Eu espero que vocês leiam, há inúmeros nomes importantes aí, a Marta vai falar um pouco sobre eles. Obrigada, Vera. Pois é, então já deu para perceber, né, que um dos desdobramentos desse projeto foi a aprovação, ano passado, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar. Então, é sobre isso, né? A intenção estava muito clara desde o começo. Você finge que valoriza uma família, né, e demonstra um profundo desconhecimento da nossa realidade social, e aí logo depois regulamenta a educação familiar. Então, é sobre um apagamento da escola, é sobre um apagamento dos professores, e a gente sabe que era o projeto, né, desse desgoverno aí que a gente teve. E o que a gente procurou fazer? A gente procurou convidar pessoas, pesquisadores e pesquisadoras, né, mas acabou que o Rildo acho que foi o único, né, pesquisador que mandou o texto a tempo, mas a gente tem mais textos, inclusive, para mais outro volume do livro. A gente começou a convidar as pessoas que estavam pensando nesse programa, porque em 2020 a gente teve um manifesto muito importante, né? O pessoal da Faculdade de Educação aqui do UFMG participou, com várias críticas em relação a esse programa. Então, o que a gente tentou pegar? Uma análise, né, dessas histórias, dessas narrativas adaptadas que ali estavam, né, como a Vera falou muito bem, com muitos problemas, e uma análise também das concepções teóricas que estavam ali, uma análise do site também, né, institucional, que traz vídeos. A gente tentou fazer pegar o programa como um todo. E o que a gente espera nesse momento, né, Vera, é que
é que o programa acabe, de fato, juntamente com esse projeto de lei que foi aprovado. Acho que muita coisa agora vai ter que ser revista, né? Como a gente está fazendo com o novo ensino médio. E para fazer a apresentação do livro, a gente convidou a professora Eliana Yunes, né, que foi professora da PUC do Rio de Janeiro, foi professora da UERJ também. Eu cheguei a trabalhar com ela na década de 90 no ProLê, e ela foi uma das primeiras, ela foi uma das fundadoras do ProLê, que é um programa de incentivo à leitura, né, criado lá em 92, que está aí muito forte até hoje no Brasil inteiro. Então, a pesquisadora da área, né, pesquisa política pública, e ela que fez a apresentação do nosso livro. Eu espero que vocês gostem da leitura. Consideramos uma leitura muito importante, né, porque ela mostra um caminho aí do que temos que mudar, o que temos que fazer, né? Então, é por aí que a gente está seguindo. Muito obrigada. Eu só quero pegar um pouquinho a fala da Marta para dizer o seguinte. Por exemplo, a nossa luta é para que o programa saia entre as propostas do MEC de agora. Mas a gente tem que ler e entender para meio aquela frase que começa na Argentina, mas que vem para nós. É para nunca mais. É para que nunca mais a gente tenha um tipo de programa que despreze o professor, que despreze o pesquisador, que despreze o leitor, que despreze a família, que despreze todo um processo que formaria leitores neste país. Então, a gente estuda sempre entendendo essas vozes desses pesquisadores que nos ajudam a pensar sobre esses problemas que interferiram significativamente na nossa vida nestes últimos anos, né? Você quer falar alguma coisa, Raquel? Você está mutada. Eu quero só salientar algumas coisas assim mais editoriais, né? Que é o seguinte: o livro ele é publicado pelo CESPUC e pela editora PUC Minas. Então, quem aderiu à proposta, né, foi o CESPUC, e o CESPUC oferece, né, a editora, né, apresenta para a editora, e a editora aprova dentro dos parâmetros da editora da universidade. E para quem está aqui, enfim, também para você, Vera e Marta, vocês também, esse livro ele está no site da editora PUC Minas, num lugar chamado Coleções, na coleção do Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros, e ele tem download gratuito. E lá, além deste livro que o CESPUC publicou junto com a editora, tem os outros livros que nós já publicamos com a editora nesta coleção, onde está lá essa janelinha da nossa coleção, e todos estão disponíveis gratuitamente. Então, o CESPUC publica para uso livre daquilo que é a ciência feita aqui pelos nossos pesquisadores, né? Isso que eu queria destacar. Ok, um destaque importantíssimo, né? Ok, muito obrigada. Nós estamos encerrando às 12h30, que é o prazo que nos foi dado, mas creio que essas informações dão conta de estimular vocês a procurarem essa obra e fazerem desse livro um objeto de estudo que promovam a reflexão sobre aquilo que significa a sala de aula. Muito obrigada a todos, a todos e todas, boa tarde. A gente se encontra na sala de aula daqui a pouco, pelo menos alguns de nós, tá bom? Boa tarde, obrigada então também. Um abraço, muito Marta, Raquel. Obrigada, um abraço Vera, muito bom. Obrigada, Raquel. Obrigada, Vera. Um abraço, querido.